Agora, é a mentalidade do público em estar disposto a pagar o valor que tu realmente tens que colocar para ter o produto na tua casa. E se estão preparados para abrir a complexidade de sabores. Hello, no one is available to take your call. Please leave a message after the tone. Episódio 5. E antes que o Daniel me pergunte, vamos falar sobre o vinho. Espetacular. Porque ele pergunta sempre. Espetacular. E hoje eu até tenho vontade de perguntar, porque isto é um bocado fora do normal para Portugal. Que já agora, se tivessem que adivinhar assim em 2 segundos o que é que isto parece, faz pensar aqui é isto. Não, eu não vou dizer que já falámos Já sobre me disse. Isto é um bocadinho esquisito, não é? Pois é. Isto é um grande vinho. Eu tinha-o aqui, nem sequer estava nas provas, era só para quando me aparecesse aqui um colega do mundo dos vinhos para dar a provar. Isto é um vinho verde tinto. Verde? Verde tinto. Não. É sério, é. O porquê que este é diferente? É feita por... para fazer este vinho utiliza uma técnica que se chama maceração carbónica. Ok. Que é um bocadinho estranho, porque maceração carbónica nesta situação, mas sem ser demasiado técnico, como é que fazes o que é a maceração carbónica? Tu vendimas as uvas e não esmagas as uvas. O gás carbónico vai fazer com que ela expanda? Exatamente. E ou a seja, partir daí liberta os sucos. Exatamente. Tu pões o cacho intacto, por cima dos outros até encheres a cuba, e aquilo há uma pré-fermentação, ou uma fermentação inicial dentro do bago. Okay. E quando chega para aí a 1-2% de álcool, há pressão a mais e o bago rebenta, e aí o sumo sai. Espetacular. Foi aquilo que eu lhe disse há bocado. Foi basicamente. Não, muito fixe. Por acaso, olha, tenho todo o prazer em falar do vinho. É, mais uma vez, de ver tinto, enólogo Márcio Lopes, ganda rapaz, vinho tinto verde, que é muito fora do comum. Adoro isto. Eu nem tinha isto, mais uma vez, só comprei 6 garrafas na altura e era só, nem o tinha aqui nas provas. Sabes que o nosso objetivo também é ter para a semana aqui um produtor que nos venha entregar, como fizeram ao Bruno Nogueira, não é? Sim. Deixar ficar aqui uma caixinha deixar de ficar vinho, umas garrafinhas. para assim, se tudo correr bem, já há um produtor do Douro que está em fase final das vindimas, por isso é que está a demorar, mas se tudo correr bem em outubro já temos um amigo que vai trazer garrafinha e vai se sentar aqui também, que é um gajo espetacular. É isso que a gente quer. Prontos, passando ao que realmente importa. Apresenta. É assim, eu tenho quase certeza que nesta sessão eu vou estar calado a maioria do tempo. Nem sei como. Vocês encaixam super bem. O que tu és no bar, ele é na cozinha, o que ele é na cozinha, tu és no bar. É magnífico. Vai ser top. Eu por acaso não conhecia. Mas podes apresentar, podes acabar com a papo. Não, por acaso, olha, para toda a gente perceber quem é. Eu também não gosto de ser conhecido, conheces-me perfeitamente. Eu gosto de estar sempre no back-office, sempre caladinho, no meu cantinho, porque é sempre bom estarmos no nosso canto, não criar expectativas, porque quanto mais expectativas criamos, mais riscos corremos. É mesmo assim. É isso que adoro também, é humilde. Não, porque para mim o certo é sempre incerto. Estás ainda compreende? O certo é sempre um incerto, para mim. Por isso, mas, ou seja, está sempre... Nelson, um bocadinho sobre ti, assim, tipo, em menos de 5 minutos. O teu nome, que idade tens? Onde é que nasceste? Saíste de frente. Aqui só não falámos política e religião. Okay. Sim, porque resto, até futebol podemos falar. Ok. Eu sou o Elson Almeida. Sou jovem, tenho 27 anos. Muito novo. Comecei bastante cedo a estudar cozinha. Colega do Rafael em tempos de escola. O único amigo de gente que ele teve. Tive um percurso bastante coeso, porque sempre procurei isso. Comecei a estagiar em França no tempo de escola, acabei por ter algumas experiências em França, voltei a Portugal por iniciativa própria. Deixa de ser humilde, meu. Explica lá. Explicar o que é? Explica bem onde é que foste para a França, qual era o restaurante, qual era o conceito. Ok, a minha primeira experiência foi em Bordeaux, em Puimerol.
estamos a falar de uma vila com 80 habitantes, onde havia um relais chateau, onde iam lá os magnatas todos. Quando saías fora do espaço. Não sei porque é que nunca fui. Quando saías fora do espaço e ouvias assim certos roncaros, era assim grupos de clientes assim, a chegar assim, bastante interessados. Quer dizer, tinha lá um cliente que lembra-me, essa nunca vou esquecer. O gajo era dono de uma empresa de telecomunicações na Holanda, que vinha lá todos os fins de semana e tinha um motorista a viver lá de manhã à noite, a comer, a desfrutar de um relais chateau todo pago, só para ir buscar ao aeroporto a Bordeaux e vir, onde tinha um avião privado, onde Sabes tinha... Eu queria ser motorista dele. Espera. Onde tinha um armazém no aeroporto de Bordeaux só para o avião dele ficar a dormir 2 ou 3 dias ali. Onde a manutenção do avião eram 85 mil euros anuais em ar-condicionado, por causa da pintura, por causa de tudo. Coisa pequena. Entradas a valer 70 euros, 60 euros simples pratos, onde a trufa reinava, onde a trufa era o elemento essencial, molhos de trufa, assim, uma coisa exorbitante. Sabes aquela cena quando passa um Porsche e diz, olha, está ali o meu jardineiro? Um bocadinho isso, mas em vida real. O carro do chefe de ir à horta, que tinha uma horta própria, produção biológica, era um Range Rover, um Sport, por isso era para andar no meio da terra, no meio do monte, siga, e puxar uns pinheiros para acender a lareira, que havia uma lareira enorme dentro da sala. Coisa simples. Pronto, depois continuei a estudar, terminei o curso, tive uma pequena experiência em França. Corri várias experiências, desde Michel Bras, em Laguiole, desde o Thierry Mars, Mandarim Oriental. Foi realmente alguns pontos que eu procurei para desenvolvimento, até depois decidir voltar a Portugal. Estamos a falar de pequenos estágios, uns estágios como se fossem estágios curriculares, mas já fora do meu período de escola, onde tomei a iniciativa de, em X tempo, ir procurar conhecimento, procurar novas culturas, novas maneiras de viver a cozinha, que realmente era o que me cativava à França, era isso, era realmente a diferença, a panóplia de lidar com, ou de atitudes de lidar com a cozinha, realmente me surpreendia, porque nós comparamos o mercado nacional a nível gastronómico, a nível de bar, ou quer que seja, com a França, estamos a comprar mundos diferentes, realidades diferentes, e aquilo acho que me foi bastante importante para eu desenvolver da maneira que desenvolvi, para eu crescer e para eu ter uma mentalidade que realmente era importante eu ter muito cedo, para poder criar um percurso quando voltasse a Portugal, porque eu nunca quis fazer vida lá fora e sempre achei pertinente estar em Portugal, desenvolver algum trabalho em Portugal e crescer em Portugal. Mas aquele rigor, aquela precisão, aquela pressão, aquele nervosismo mesmo de qualquer coisa que a gente fazia tinha que bater certo, até um simples corte de uma borneza, se era 2 cm tinha que ser 2 cm em tudo, e se não batesse os 2 cm ia fora ou ia para staff, era mesmo um mundo completamente à parte. Muito mais rigor. Exigente, produto, a matéria-prima que nos chegava, a gente ainda tocava na matéria-prima, sentia o calor deles terem sido abatidos já há 3 ou 4 horas atrás, aquilo era fantástico, era um mundo completamente à parte, e depois a partilha que existia, a maneira de viver a cozinha, porque o chefe chegava lá, ou o chefe às 5 da manhã ia ao mercado todos os dias, comprava matéria-prima para todos os dias. E o que é que acontecia? Todos os dias a gente esperava o chefe, retirávamos as encomendas e todos os dias trabalhávamos a matéria-prima para o dia. Porque ele sabia que ia ter X clientes e que não queria fazer mais que aquilo. Só para uma curiosidade, e continuas depois com o trajeto, normalmente tu começavas a trabalhar ou a estudar ou a conhecer um bocadinho um mundo que para ti também era diferente. Começavas a que horas e acabavas a que horas? Isto é boca para quem trabalha 40 horas e diz que trabalha o tempo. Isso vai criar uma guerra aqui, porque
cada vez mais em Portugal estamos a olhar muito para a qualidade de vida a nível hoteleiro e isso lá fora não existe. Okay? Mas também estamos a falar de margens diferentes, vencimentos diferentes, uma realidade completamente diferente. Projetos diferentes. Tudo compatível, digamos assim. Okay, trabalhas e ganhas. Certo, é a realidade. Quer dizer que em Portugal não se trabalha e não se ganha, só que a partilha dos lucros ou do rendimento do projeto nem sempre é mais justa, mas não quero entrar por esse caminho. Não, mas quantas horas? Todos os dias entrava às 7h30, 8 da manhã e saía quase no outro dia. Ou muitas vezes passava outro dia. Perto do outro dia. Saía às 4 da tarde, 4h30 quando saía, 5 da tarde, entrava às 6, 6h30. Fazia o serviço da noite, saía 11h30, meia-noite. Às vezes o chefe metia uma caixa de vinho em cima da mesa, uma caixa de charutos e estávamos até à 1, 2 da manhã a conviver. Tenho muitas saudades. Tens saudades dessa merda? Tenho saudades disso. Tantas saudades disso. Saudades da partilha, saudades de coisas simples como o chefe desafiar a desenvolver um prato diferente, uma técnica diferente e tu apresentas várias opções, 1, 2, 3 e ele dá sempre um pormenor e tu voltas a começar a desenvolver aquele ponto técnico que realmente é importante a gente desenvolver e de repente ele chega à nossa beira. Agora vamos fazer isto tudo de novo, mas vamos fazer assim, 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 assim. Quer a quantidade deste produto, quer a quantidade daquele produto, vamos fazer desta maneira e tu vais a provar aquilo no final e... Mas isso, achas que o esforço, porque basicamente aquilo que fazias era viver trabalho, casa, sim. Trabalho, casa. Sim, aquilo vive aquilo, o projeto é... Tens de ter paixão naquilo. Achas que foi isso que levou a tu estares hoje a trabalhar no restaurante onde estás? Sim. Que é um estrela Michelin. Sim, sim. Isso criou o meu percurso, criou realmente a pensar de uma maneira totalmente diferente. Porque eu acho que nós que somos ligados à gastronomia, ou melhor, entre todos aqui que estamos aqui presentes, somos ligados à restauração, à gastronomia, acho que seja quem for, tem que criar uma identidade, tem que criar um percurso. E para mim, desde cedo, eu estipulei muito bem as minhas metas. E realmente olhei para as coisas que realmente devia de seguir, porque assim, nós nunca criamos um percurso ou não planeamos um trajeto, um trilho da nossa vida profissional sem realmente parar para pensar. Porque nós primeiro lançamos ao mundo, gostamos ou não gostamos, se gostamos vamos dar por nós, vamos andar sempre a mexer, sempre a querer evoluir e sempre a querer mais progressão, mas a gente chega a uma altura que tem que parar e pensar, porque, quer dizer, estou aqui feito maluco e os frutos disto. Calma. E eu realmente cheguei a uma altura que comecei a pensar em tudo o que lá vivia e cheguei a uma conclusão muito, muito simples. No nosso mundo temos que ter 3 parâmetros muito essenciais, que é conhecimento, criatividade e organização. São os pontos mais chave de seja qual for a carreira ou seja qual for o percurso profissional, temos que nos organizar. Conhecimento é a base de tudo. E tive um conhecimento adquirido a partir da formação, a partir do ponto de iniciativa que tinha em fazer estágio em Portugal enquanto estudava, enquanto eu fazia fim de semana, deixava de estudar, fazia fim de semana a trabalhar, em restaurantes na altura já com estrela Michelin e tudo, para poder evoluir e para poder crescer. E isso foi muito fundamental. Ganhei conhecimento, ganhei contactos, e fui aprendendo, fui evoluindo, que para também desenvolver no meu processo de estudo e no meu processo de desenvolvimento perante a formação que tinha, era importante. Sim, sabes que eu foquei muito até esse assunto das horas, que horas normalmente entravas e saías. Mas eu estou só por um pequeno ponto. Porque há muita gente em Portugal, e falo em Portugal porque eu nunca trabalhei lá fora, à exceção de alguns trabalhos aqui mais até em Espanha, mas aquilo que eu vejo muito é muita gente a querer, okay? Mas quer lá chegar, mas se calhar não tem aquilo que é necessário de esforço
para obter conhecimento, certo. Para lá chegar. Tu num curto espaço de tempo, tens 27 anos. Certo, mas também, tens 27 também anos. tem um parâmetro muito importante. Eu invisto muito em informação, invisto muito em livros. Eu tive quarentena e se estamos a falar de médias 15, 20 livros que comprei num período de 2 meses. Estamos a falar de livros que propriamente não me são baratos, ou quer dizer, a partir do ponto que eu já estou e a partir do momento que acabo por ir sempre bater ao mesmo foco da aquisição dos meus livros, eles acabam por já dar uma margem muito, muito satisfatória de compra de livros. É dos nossos. E, tens 2 dias, tens um lembras-te daquilo que eu levo-te à mala do meu Sim. carro. Eu levo-te à mala do meu carro e ando sempre com livros. E livros novos, constantemente. E é dos nossos. Quando tens 2 horas, 4 horas, um dia, 2 dias, dedicas-te a dedicas-te a querer mais. Gosta daquilo. E depois há uma coisa que realmente eu comecei a aprender a gostar, que foi não olhar só para o presente, mas começar a olhar para o passado. Porque quem nós fomos a nível gastronómico, como começamos, quem começou a desenvolver o processo gastronómico em Portugal, isto também é muito bom a gente ter alguma cultura em relação a isso, para a gente poder pegar nessas bases e começar a transpor atualmente, com mais técnica, com mais desenvolvimento, porque isso é a nossa identidade, é o nosso pilar gastronómico, porque se temos tanta base, tanto processo de cultura, de cozinhas regionais, porque é que não vamos realmente suportar esse ponto essencial no nosso país, que é tão bom e tão forte, e começar a expor, porque é isso que nos vai fazer ir a algum lado, ou realmente começar a criar uma identidade a nível mundial. Não é eu ir para fora, aprender as técnicas, aprender a cultura deles e depois simplesmente, ok, venho para Portugal e vou fazer a cozinha deles. Não. Vamos a gente aprender a técnica, mas não, vamos adaptar o que é nosso realmente ao desenvolvimento gastronómico que nós estamos a transparecer e o mundo nos está a fazer levar, porque é mesmo assim. Desculpa, acaba só, porque as pessoas também percebam um bocadinho, falar do projeto em que estás a inserir. Falaste no tempo em que estiveste em estágio em França, vieste para Portugal. Vim para Portugal com um projeto na altura bastante aliciado, que é aqui ao lado, o Hotel Teatro. Em que o chefe é um grande amigo meu. Arnaldo Azevedo. É um grande amigo meu. Aprendi imenso com ele. Já falei aqui no Arnaldo, no segundo. Talvez. E há outro pilar muito fundamental junto com ele, o Tiago, o famoso Tuga Gourmet, que tem um blog bastante desenvolvido e tudo, que é um maquinão, que é realmente alguém que me inspirou bastante quando voltei a Portugal, alguém que me ajudou realmente a ter um equilíbrio do excesso que tinha em França para a realidade portuguesa. E foi muito bom. Nós dois tínhamos bastante ambições, éramos novos, era aquele bichinho, éramos novos, éramos em caixa, moldávamos um ao outro. E o que é que aconteceu? Ele ia para casa estudar, eu ia para casa estudar. No dia seguinte confrontávamos conhecimento. Aquilo basicamente era uma guerra saudável de quem aprendia mais e quem evoluía mais, e havia uma partilha muito grande. E isso, com o Arnaldo tive 3 anos. Chegou uma altura que ok, já não dava, e muita tensão, e depois uma pessoa cada vez queria mais, e chegou uma altura que não, já não estou aqui no ponto certo, o excesso de realmente de querer evoluir e tudo, já começa a criar aqui algum desequilíbrio. Não. Vamos procurar outro caminho, e amigos, ainda há pouco tempo estive com ele no Vila Foz, foi ver o projeto, foi lá almoçar. Ele está lá agora, Sim, o teatro foi vendido, o Dr. Paulo, o proprietário da altura do teatro, vendeu o teatro, adquiriu o projeto ainda em fase de construção, ou em maio do ano passado. Okay. Um projeto com... É lindo, eu já vi por fora, aquilo é muito... Uma cozinha fantástica. Uma cozinha fantástica. Eu já estive por dentro, aquela sala de congressos, eu já vi por dentro mesmo o hotel, antes de abrir o hotel. Eu tive um tour, digamos, ali, porque além do Arnaldo ser um amigo, porque o Arnaldo é de Irmezinho, portanto,
Toca da Formiga, adorava Toca da ir lá. Formiga, que Olha, é um restaurante sítio do que pai tens que dele. ir, meu. Aquilo Sim. não há carta, todos os Olha, dias. calha caminho para ir para casa. Todos os Vamos dias, lá muito jantar. Todos os dias vai ao mercado Angeiras, compra verdade. o que quer e todos os dias faz a carta. Ele, literalmente, as pessoas vão lá Adoro comer isso, meu. o que ele quer fazer. Isso é mais paixão nada. pura, meu. verdade. Isso Sempre diz. foi assim. É verdade. Adoro. Aquilo E é além fantástico. disso conheço também o Carlos Chaves, Sim. que é o chefe de bar. E na altura, antes de uns 1 mês, 2 meses antes deles abrirem, tive a felicidade Que de top, conhecer o Também grande máquina, o Carlos. projeto Era, por dentro. era alguém que realmente era bom O Carlos, de poderes. em termos de bartender, digo-te que foi daqueles bartenders que é praticamente um desconhecido. Hoje em dia já o Certo. começam a conhecer Desde um que ele bocadinho. realmente se lançou ao concurso, Exatamente. ao concurso da Imperial. vodka Exatamente. e tudo, ele acabou por, ok, Mas ele não queria, era aquela pessoa, eu Não. concurso, A sério? não. Não quer estrelato, Estudar, Não quer nada mas de é atenção. uma máquina. Vai ser difícil trazê-lo cá, então. Era a dos pessoa- bartenders em Portugal que eu conheço, pessoalmente, é dos bartenders em Portugal que eu sei que tem mais conhecimento Sim, sim. do mundo do bar. Espetáculo. E era uma pessoa que vinha para a cozinha, ó, Wilson, quero fazer esta técnica, mas ajuda-me. Como é que eu posso fazer uma esferificação? Como é que eu posso fazer um caviar que flutue no meio do gás no cocktail? Como é que eu posso fazer uma espuma clean? E a gente ia para casa, a gente partilhava, a gente criava bases, a gente criava luz beats, ajudava a fazer base de produtos para ele fazer beats diferentes e tudo. Era fantástico, meu, era fantástico. Espetáculo. Foi um processo muito bom na minha vida quando voltei a Portugal para expandir e para evoluir, fantástico mesmo. Tenho que agradecer a eles os três mesmo, o Carlos também, foi um lado muito técnico a nível de cozinha molecular e tudo que me fez ir ao encontro, porque a cozinha francesa é muito clássico, muito pormenor, muita técnica, mas não há esse lado tão inovador, ok? E daí foste para onde depois? Depois daí deixei, tive uns tempos, foi onde abri a consultoria em Santa Maria da Feira, abri o projeto praticamente de raiz. Tive 3 meses tranquilo e depois fui fazer a abertura do Anticum com o chefe Vítor Matos. Um projeto também Aquela fantástico. tasquinha ali, ó. Com uma vista fenomenal. Adoro o espaço. O espaço é, acho eu, do lado do Porto, deve ser dos sítios mais belos a nível de restauração aqui no Porto. Uma cozinha tranquila, o chefe Vítor Matos também tem um percurso bastante sólido, bastante consistente, uma pessoa nata de ideias, uma pessoa fantástica com uma criatividade fora de série mesmo. Pronto, e estive lá, ganhamos a estrela, passado um ano e qualquer coisa, ele desafiou-me porque tinha um projeto para agarrar em Trás-os-Montes. Eu lá decidi embarcar na situação e foi parar ao Bidago Palace, Trás-os-Montes, Chaves, onde tive um ano e meio, mais ou menos. Também um projeto fora de série, aquilo, quem sustentaliza aquilo, estamos a falar de uma empresa, Superboc Group, na antiga Unicer, com bastante poder económico, bastante coesa nas decisões e no que realmente queria do projeto, a nível de investimento, a nível de realmente de evolução do projeto e tudo, também foi bastante bom. Só que o hotel, sabes como é que é? Um hotel enorme, tem em paralelo o Pedras Salgadas, que faz parte do grupo. É lindíssimo, brutal. É algo fora de série mesmo. Só que o mundo do hotel sabes como é que é? Muito cansativo, muita tensão. Depois Trás-os-Montes estava na outra ponta do país praticamente. Para vir a casa é complicado. Não, na altura namorava com uma pessoa de Aveiro e tudo, era chato. Era chato estar sempre... Pronto, e chegou uma altura que, ok, calminho. Pronto, decidi abandonar. Abandonei sem trabalho, abandonei sem perspectiva nenhuma. Decidi fazer uma viagem. Para quê? Para fazer um Macau, restart, para fazer Macau, para descansar. Conga, Xangai, Tóquio, Pequim, cultura gastronómica, procura produtos, procura de experiências. Melhor restaurante, o primeiro restaurante que te vem à cabeça dessa viagem? Pode ser um tasquinho, da esquininha da pessoa de... Eu sempre procurei aqueles clássicos, o João Rebuchon, lembro-me um restaurante que comia um Foste pato aquilo a do Pequim. sushi em Tóquio? Não.
Gostei muito dos mercados de rua, gostei muito da experiência gastronómica que tinha na rua, os mercados que de repente deixavam de existir para passar um comboio, de repente voltava a ser um mercado. Adoro, já vi isso no Insta. Se calhar não é esse. Sabes que é a única zona onde tem estrelas Michelin nos próprios restaurantes de rua. Certo. Sim, Bangkok tem uma food truck que tem uma estrela Michelin. Futuramente gostava, por acaso era para fazer este ano, só que o Covid deixou-me... Fazer o quê? Tailândia. Um mês também e procurar... Mas ou seja, nessa viagem foi para fazer um restart, foi para procurar... Foi para acalmar, foi para acalmar, para criar uma estabilidade emocional, porque há muita sozinho? tensão. Sim, sozinho, conheço bastantes amigos do tempo de escola, que estão em Hong Kong, que estão em Macau, e depois entre amigos traz aquele amigo, apresenta aquele e acabas por fazer uma viagem onde não tens onde te preocupar porque vais ter sempre onde dormir porque tens amigos, onde eles te levam realmente onde interessa ir, e isso é que é realmente porque é a aprendizagem, é a partilha, é a evolução, é o conhecimento entre amigos, entre conhecidos que realmente nos fazem crescer. Adoro. Muito bom. Fazes a viagem, regressas. Mas isto assim do nada, despedi-me de um dia para a noite, assim mesmo acabou-se. Não quero saber. O chefe, Wilson, consigo-te arranjar mais vencimento se quiseres. Chefe, já não é uma questão de vencimento, é uma questão de sanidade mental. Claro. Chega. Preciso desligar. Pronto, e a partir daí, depois comecei a pensar. O chefe António Loureiro, onde estou inserido atualmente, em Guimarães, falou comigo, tivemos uma ou duas conversas, até gostei do projeto e ok, tranquilo, 30 lugares, calmo, ponto de evolução, ponto de crescimento. Ele andava à procura. Antes de ganhar a estrela? Sim, entrei no projeto mesmo nessa fase de transição. Ele queria um braço direito, um subchefe, e falamos, conversamos e ok, vamos com calma. E inseri-me no projeto e até hoje, 2 anos. Desde que entraste até ganhar a estrela, quanto tempo? Estamos a falar de 2-3 meses antes. Ele não tinha noção do que é que estava a passar. Eu ouvi dizer que eles nem sequer queriam ganhá-la. Assim, o chefe ambicionava, é um projeto dele, ok. Todo o chefe ou todo o cozinheiro, porque o chefe vamos falar, o chefe é um cozinheiro que simplesmente tem uma responsabilidade acrescida para mim. Ele é um cozinheiro nato, é um cozinheiro com sabor, um cozinheiro com bastante equilíbrio gastronómico a nível de sabor, a nível de produto, a nível de sazonalidade. Isso é muito importante. E assim, ele não estava focado nisso, mas realmente queria um dia ou outro. Todo o cozinheiro quer, eu também quero, não escondo isso. Agora, claro, não sim, sei se algum dia vou realmente olhar por esse lado ou seguir esse caminho, porque a vida dá muitas voltas. Estamos a... Claro, é assim, de certa forma, quase que qualquer chefe, de certa forma, sonham um bocadinho com a estrela ali atrás. Ou seja, os chefes de qualquer forma têm sempre, a maioria tem aquele bichinho de querer ganhar a estrela. É o meu máximo. Mas assim, quando vês chefes mesmo top já abdicar delas, a mim faz-me pensar, será que é estratégia de marketing? Será que... Mas pronto, whatever. Eu aqui uma pergunta que me veio à cabeça... Não é isso, eu vou-te explicar o porquê de chefes já com anos de estrela querem abandonar. Por exemplo, o Marco Pierre White, que foi, acho que se não me engano, foi o primeiro a passá-las ao caraças. Certo. Eu não sou do mundo da cozinha, por isso se calhar é um bananas, eu não faço ideia. Não, é um senhor, é um Mas boss. quando vejo essa pessoa dizer, foda-se, eu tenho respeito por aquilo que cozinho, que se fodam as estrelas. Não, é assim, qualquer estrela traz muita coisa a um cozinheiro ou a uma identidade. Mas ele dizia que o problema era as estrelas estavam a ser diluídas. Eu lembro-me de ler um artigo dele que ele dizia que ele sentia que o valor da estrela estava a ser diluído porque estavam a dá-las na Ásia para desenvolver a marca das estrelas Michelin na Ásia. E que isso aconteceu em todo o país, atenção, em todo o mundo, entre aspas. Aconteceu também connosco,
há uns anos atrás as estrelas Michelin que existiam em Portugal não eram assim nada de outro mundo. E a projeção que existe atualmente e a evolução que existe atualmente da estrela Michelin em Portugal é notória, atenção. Porque assim, corrija-me se eu estou errado, mas se não me engano, a primeira tem a ver com a qualidade da comida. Certo. A segunda já inclui o comida serviço. e serviço. E a terceira tem que ser uma localização única. E uma vista e um espaço okay. E tem que haver uma técnica e um desenvolvimento muito grande. Okay. Mas assim, não deixa de ser um prémio, não deixa de ser uma conquista, ok? Que não é só do chefe, não é só da identidade, mas todo o processo criativo que envolve isso tudo, desde a equipa, porque um chefe nos dias de hoje não faz nada sozinho. Estás a entender? Eu, se não tiver alguém que realmente colabore comigo, eu nunca vou desempenhar as minhas funções em condições. Por isso é que eu sempre, ou nunca admiti que realmente a minha equipa me tratasse pela posição que eu estou, porque não faz sentido, eu sou como eles, simplesmente tenho uma responsabilidade acrescida, simplesmente tenho uma responsabilidade mais exigente a nível de crescimento, de evolução, de estudar, de evolução mesmo, que é realmente isso que é preciso para a gente, porque assim, eu só consigo ter uma equipa se os souber motivar, se os conseguir ter do meu lado, mas nos dias de hoje como é que tu consegues ter isso? Está complicado, não está? Não está complicado. Se tu fores trabalhar com uma perspectiva de não queres saber, vais ocupar o teu lugar, eu sou o subchefe e eu é que sei, e eu é que é como eu quero, tu nunca vais ter ninguém. Agora, eu nunca olhei para o meu percurso dessa maneira, porque eu nunca vou conseguir fazer nada sozinho. Porque assim, se eu os conseguir motivar, se eu os conseguir ter do meu lado, com a iniciativa de lhes ensinar alguma coisa, da partilha, da comunicação e de os conseguir motivar, eu vou ter tudo deles, porque assim, o Michelin nos dias de hoje em Portugal não dá ordenados estrondosos a ninguém. Sabes bem disso e estamos em Portugal, temos que ver a realidade de Portugal agora. O porquê dessas pessoas virem para o Michelin? Aprendizagem, evolução, currículo, mas é assim, a tensão é tão grande, a exigência é tão grande, a pressão é tanta que se tu não tens ali um equilíbrio emocional, tu tens sempre uma rotação e é uma coisa que eu nunca gostei, porque assim, tu nunca consegues ter consistência no prato que tu mandas para o teu cliente se não tiveres uma equipa segura e tranquila, estás a entender? Claro. Porque assim, eu em Guimarães, conjuntamente com o chefe Loureiro, posso dizer que tenho uma equipa fixa e estável há 2 anos. Isso em Portugal, meu. Ok. E na nossa área até, em geral, não é fácil. Tenho um colega de trabalho que veio estagiar connosco. Ao final de 1-2 semanas eu comecei a falar com o chefe. Chefe, ele realmente veio estagiar, veio aprender, mas foi uma iniciativa que ele tomou. Mas é tão bom e está a mostrar tanto trabalho, porque é que nós não o vamos remunerar? Porque é que nós não o vamos juntar à equipa? Quer dizer, e o chefe? A maior parte, e o chefe abriu-se a esse nível e gostou da iniciativa de eu querer conquistar uma pessoa para a equipa e a motivar, estás a entender? Isso foi uma maneira simples de eu a motivar, estás a entender? Juntei à equipa, ao longo do tempo comecei a criar um pacto ali com ela de André, eu dou-te isto, mas eu quero alguma coisa de ti. Aguentas aqui quanto tempo? Quanto é que queres estar nesta equipa? Quanto tempo é que queres fazer parte deste projeto? Quanto tempo é que queres estar ao lado do chefe António Loureiro? Estás a entender? E ok, vamos fazer assim. Combinámos um período, ele manteve-me a palavra e chegou ao final do período ao Wilson. Agora eu gostava de ver novas experiências. Pronto, e em conjunto com o chefe, tem muitos contactos, acima de tudo é conhecido, acima de tudo tem mais anos de experiência do que eu, proporcionamos uma experiência. Olha, queres ir ao Belcanto? Pronto, foi ao Belcanto 3-4 meses e chegou ao final o próprio David Jesus, o chefe executivo do Belcanto. André, queríamos ficar contigo, vamos avançar? Não, chefe, eu quero voltar às minhas origens. Espetáculo. Ok? Entretanto, quer dizer, alguém que realmente não tem um vencimento que dá para ele pagar as despesas, que dá para ele viver dia após dia, estás a entender? Que não dá para ele evoluir muito, ok? Mas depois é aquela coisa, eu desenvolvo esse lado, e eu tenho um investimento, eu tenho a minha evolução e partilho com toda a gente, e eles acabam por
por ser fiéis a isso, estás a entender? Claro que vai chegar a uma altura que eles vão seguir o rumo deles e o percurso deles. Como eu segui, como aprendi imenso com o Tiago, era bem fiel a ele, partilhávamos imensa coisa e chegou uma altura, 3 anos, vou-me embora, tenho que seguir o meu caminho. Isso é bom, é notório e é bom de sentir essas pessoas a querer voltar a trabalhar contigo, a querer voltar a integrar a equipa, o projeto que estamos envolvidos. E assim, isso tudo conquista-se. O pessoal, o facto de, quer dizer, tem uma posição acrescida, fogo, está na hora de ir embora, pessoal, vou embora. E muitas vezes ficas lá tu a executar, estás a entender, porque assim, eles recebem pouco, ok, tudo bem, aceitaram o projeto, aceitaram as condições, ok, tudo bem. Sabiam para o que iam. Sabiam para o que iam. É a realidade em Portugal. Agora, se eu consigo os motivar de outra maneira, ok, está na vossa hora, pessoal, vamos embora, siga. E eu acabo por ficar a finalizar as coisas ou a desenvolver coisas que realmente tenho que terminar e eles chegam ao pessoal, está feito, partilhar os briefings, a comunicação entre uns e outros está feito, está resolvido, vamos passar à frente. Eu aqui queria voltar um bocadinho atrás, que era sobre... Tu regressaste da França para Portugal e sentiste que não querias fazer o que os franceses faziam em Portugal, querias fazer o que o português fazia, querias desenvolver o lado... O meu ponto essencial de voltar a Portugal foi algo mais complexo. O mundo de estrelas de Michelin lá fora é muito, muito intenso, muito exaustivo e muito agressivo. Drogas, caminhos muito obscuros, ok? Muito pesado. E a partir do momento que tu começas a entrar naquele registro, só para aguentar aquilo tudo, porque assim, 1 mês, 2 meses, 3 meses, tu aguentas tranquilamente. Agora, a partir daí, naturalmente não dá. Aquilo começa-te a dar uma exaustão física, uma exaustão psicológica, tu acabas por caminhar sobre pisos, sobre linhas que realmente tu não queres caminhar, estás a entender? E chega uma altura que, não, chega. Mas e quando, aqui a pergunta que eu ia fazer era, regressas a Portugal, queres pegar na nossa gastronomia e tentar desenvolver a nossa gastronomia, houve momentos em que tu ficaste fogo, nós ainda fazemos isto assim em Portugal? Não, eu não penso dessa maneira porque todos os projetos que eu me inseria, eu sempre pensei, sempre analisei, sempre procurei as informações dos projetos antes de me lançar a eles, estás a entender? Porque eu sabia bem e estava tudo bem traçado o que eu realmente queria para o meu percurso, estás a entender? E daí eu procurar o caminho que eu realmente pretendia, estás a entender? Porque houve coisas simples que realmente não via muito em Portugal, como fazer pão no restaurante, como, estás a entender? E foi uma coisa que ao final de um ano e meio, por exemplo, no teatro, começamos a desenvolver calmamente para provar. Passado um tempo houve investimento da identidade para a gente ter as condições e começamos realmente a desenvolver esse lado, ok? Há coisas que realmente a nível gastronómico Portugal foi bem desenvolvido e foi bem concretizado e que seguiu um rumo bem estruturado, mas há outros que não quis tanto desenvolver, está a entender? Mas nós jovens e nós pessoas que realmente estamos a criar uma identidade, a desenvolver um meio gastronómico, porque tal como tu desenvolves as bases do processo vínico e essas coisas todas, nós também estamos a começar a criar as nossas próprias identidades, a criar a nossa própria meta e a nossa própria linha, que vai realmente salientar e marcar de alguma maneira o percurso gastronómico ou o que quer que seja. Tu quando vais lá fora e voltas cá, sentes que temos uns passos a dar ainda no mundo do bar? No mundo do bar não sinto tanto. Eu penso que nós no mundo do bar já, em comparação lá fora, à exceção de um ou outro país, Londres, por exemplo, está muito evoluído, sim. Mas no mundo do bar, comparação, por exemplo, com a Espanha, que é um país que eu visito mais vezes, não achei que nós tivéssemos eu acho que eles investem, nada abaixo.
Okay. Em Espanha investem muito na exposição ao cliente, no show-off, não na qualidade de serviço, na qualidade da oferta de produto. Eles têm uma apresentação muito extensa, muito bem desenvolvida, a nível visual, a nível de apresentação, mas a nível de elaboração, de técnica e de pormenor não são assim tão... A exceção, claro. Há sempre ali um ou outro no meio que sim, que sabe aquilo que está e trabalha as coisas de uma maneira já high level e com frequência. Okay? Tens, por exemplo, para dar exemplos, tu tens, por exemplo, um dos melhores bares, está no 50 Best of the World, que é o Dr. Stravinsky. É um dos meus bares preferidos em Barcelona. Em que, por exemplo, eles trabalham muito a base de fermentados. Principalmente na zona ibérica, foram os primeiros a trabalhar, a ser um bar só trabalhar com fermentados. Mas fermentados em que sentido? O que é que eles fermentavam? Desde tudo, desde tepaches, desde kefir, fermentação do gengibre, tudo, kombuchas, eles têm as suas próprias kombuchas, fazem a criação, ou seja, é tudo um mundo ligado à fermentação. Eles criam as bases a partir de fermentação. Kefir a partir de lácteo ou kefir a partir de água. Exatamente. E portanto só isto já é um bar, já é diferente, por si só já é diferente. Okay? E portanto já vês aqui algumas técnicas que foi quando surgiu um bocadinho, obviamente tem uma pessoa que está à frente do projeto, que é um cubano, que teve muitos anos a trabalhar também na Noruega, aí está, um dos melhores... Noruega, base de fermentação, base para quê? Exatamente. Para realmente se preparar, faz. A Noruega é um país a nível gastronómico que tem que recolher a matéria-prima quando ela existe, para depois à fase mais de inverno, que não existe nada, não existe produção, nada nasce, eles terem preparações, ou seja chucrutos, forma químicos, isso tudo, para eles depois poder trabalhar a gastronomia deles. Ou seja, a forma de conservação que eles utilizam é a fermentação. E portanto fez com que se calhar abrisse um bar com um conceito diferente. Ele abriu por acaso agora outro, é um projeto mesmo dele. Não sabia. Que é o António Naranjo, para mim é um dos bartenders a nível mundial, dos mais brilhantes que eu conheci. E ele hoje, por exemplo, hoje em dia tem um outro bar que abriu, que é o Especiário, em que trabalha tudo à base de especiarias. Ou seja, é um outro mundo, tu podes daqui fazer mil e uma coisas. Ou seja, existem bares que sim, que marcam a diferença. Em Portugal nós não estamos, temos muitos bares que não estão nada atrás, simplesmente nós ainda também somos muito pequeninos, não só em país, okay? Ou seja, a indústria em si, quando tu colocas um bar em Portugal que está a um nível, não é? Superior a todos eles, e tens outro bar que se calhar está um bocadinho abaixo, mas ok, anda ali também em Espanha. Claro. Espanha está sempre primeiro. Claro. Okay? Porque é um país muito maior, tem muito mais economicamente. E até a mentalidade é diferente. Da população é totalmente diferente da nossa. O espanhol não vai para casa sem beber o copinho. O turismo é muito forte, muito forte. É mais consumista o espanhol, o português é muito mais retraído, e isso influencia até na evolução dos projetos, na evolução do mercado que nós podemos apresentar ao público. Sim. Porque o facto de existir muita procura, muita iniciativa de realmente ir à procura de espaços diferentes, de sabores diferentes, experiências diferentes, é muito influente, porque o português não tem essa cultura, quer gastronómica, quer a nível de VAR, quer a nível vínica. O português limita-se sempre ao que já conhece, não quer a experiência, não quer a procura, não quer a sugestão diferente que realmente lhe podem oferecer, estás a entender? Aliás, tu vês, nós temos em Portugal grandes bartenders, excelentes espaços também,
e alguns deles fizeram investimentos grandes para poder estar nesse panorama a nível internacional, mas que maioritariamente esses espaços trabalham com o público estrangeiro. Claro. E depois as camadas mais jovens da nossa geração e as que estão agora a surgir no nosso mundo é que acabam por procurar isso, porque entendem, porque começam a acompanhar a realidade dos outros. Expostos a esse tipo de coisas. Temos que também ter um bocadinho a noção que o nosso poder económico é muito, é muito inferior ao poder económico de Espanha e outros países, como Espanha. E aí também há um ponto de diferença para o público português consumir um cocktail que custa 7, 8 o preço da diária, 10, 12 euros. Sim. Okay? É dinheiro. É um bocadinho diferente quando vem um estrangeiro que para eles estão acostumados a pagar o dobro às vezes. Entram aí que bom e barato. Países. Sim, sem dúvida. Eu tinha muito isso no Royal, eu tinha muito isso. Americanos que chegavam e olhavam para o final, para a conta, olhavam, eu vi isto tudo e só paguei isto. Pagavam um terço do que aquilo estavam acostumados a pagar em Nova Iorque, etc. Ou seja, é diferente nesse aspecto, o poder económico é diferente. Eu aqui, porque são dois mundos que estão muito ligados. Sim. Qual é a técnica em comum? Como é que eu ia dizer isto? Qual é a técnica que ambos os mundos utilizam que é comum e qual é a técnica que não é utilizada que se calhar deveria ser? Se há uma coisa que tu pensas, por exemplo, porque se calhar vais ter que ser mais tu a responder, o que é que... E tu podes responder se calhar no o que é que já fazem, que a cozinha já fazia há muito tempo, por exemplo, com o João falámos aqui, separamento de gorduras, lá o que é, essa porra, prontos. O que é que vocês já fazem que é muito comum fazer, que vem da cozinha, e o que é que tu achas que há no mundo da cozinha, que o mundo do bar, que te parece que o mundo do bar ainda não utilize, que se calhar podia dar jeito? Começa tu, que é capaz de ser mais fácil. Ele se calhar tem que ser um bocadinho mais criativo. Sei lá. Qual é uma técnica que tecnicamente é de cozinha, que os bares é muito comum utilizarem? Não. Por exemplo, há coisas que nós só de há 3, 4 anos para cá é que começámos a utilizar. As Honors, por exemplo, ainda ontem fiz... Honor é um processo de confecção a baixa temperatura num banho-maria. E qual é aquilo que eu onde fiz a temperatura ontem... está controlada e existe um processo de circulação de água para realmente a temperatura ser precisa. Ok, mas isso faz o que é que faz ao produto? Ajuda a cozinhar onde é que utilizas isso no mundo do bar? Eu utilizo, por exemplo, ainda ontem fiz uma infusão de ananás em vinho. Ok, e utilizas essa técnica? E utilizei... O porquê? O álcool não se dissipa com a temperatura controlada, vai buscar os sabores, só que é assim, existe uma coisa muito importante, e esse tipo de confecção existe sempre um processo de pasteurização controlado, não existe dissipação de sabores, e consegues extrair de tudo o que precisares do que metes dentro de um saco de vaca, literalmente. Sim. Ok. Eu agora, por exemplo... estou a fazer... Isto foi uma brincadeira que eu fiz ontem em casa, até porque não tinha vinho em casa, tinha várias garrafas. Não tinhas vinho em casa? Não tinha. Ou seja, tinha algumas garrafas abertas, algumas garrafas... As garrafas dele são para ser consumidas, não é como eu. As minhas são para garrafeira. Eu não tenho cá garrafeira, esquece lá isso. Não dá desculpa lá, e então o que é que fizeste? Não deu tempo. Aquilo que eu fiz foi, eu tinha lá 2, 3 garrafas, aliás, 2 garrafas abertas, tinha também vinho do Porto, e então juntei 3, e juntei ananás, e fiz uma infusão, um mix de vinhos. Top. Um mix de vinhos, e dei-lhe ali uma infusão. Eu acho que já não... Fácil de fazer. No final, ainda fiz melhor, que foi gasificar. Como é que fizeste isso? Com um Twist and Sparkle. Pronto, mas aí já tens o equipamento, já tens CO2? É pegar num sifão, meter a propriedade lá dentro, injetar a bomba de CO2 e está infiltrado. Agora o que é que eu vou pegar? É como tu fazeres um esférico, por exemplo, ir à cozinha molecular para um cocktail e quereres juntar gás a esse esférico.
O que é? É tu pegares na base do esférico sem qualquer tipo de aditivos. Não rebenta. Sem qualquer tipo de aditivos, metes dentro do sifão, juntas o esférico, fechas e juntas o gás. E tens uma esfera gasificada top. Uma brincadeira de um snack, de um cocktail diferente. Isso são mundos... eu acho que cada vez... As esferificações, os ares, as espumas... São tudo técnicas que nós já utilizámos no bar também há uns anos. Eu em 2016 se calhar já é mais, fazia. será que é mais pastelaria? Como assim? É assim, cuidado, Não. aquilo de cozinha zero. E eu passei a pastelaria porque pus leite, Embora nós também ovos e farinha em todas as respostas. Nós também utilizámos, assim como de certeza. O sifão é muito utilizado. Não, isso acho que atualmente já não existe nada que realmente seja adjacente à cozinha ou só realmente vinculado ao lado de bar. Já vai dos dois lados. Já existe muito... Uma técnica que tu achas que para bar era capaz de dar jeito, que achas que ninguém ou poucas pessoas utilizam? Assim, se formos falar em bares comuns, há muitas coisas básicas como infusões, como... Mas isso eles já fazem. Agora, se formos falar num bar... Uma coisa com que o Daniel passe amanhã, vá ao trabalho e diga: hoje vamos experimentar esta merda. Ou isto não ontem, é pá. Fazer pérolas, Não é fácil. ou melhor, se formos a um processo muito mais científico, pegar numa rotobala, extrair aromas, isso já é feito. Nós hoje em dia, em termos de bar, já temos maquinaria, mas lá está. Estamos a falar de 2, 3 bares em Portugal, okay? Que têm as rotobalas. Fazer destilações, que é a destilação isso é do produto. Já temos ultrassons também. Há um bar, por exemplo... se calhar há uma coisa que se calhar não fazem. Nós, a partir do vácuo, conseguimos realmente salientar cores de carnes ou peixes através da concentração de oxigênio. É o que há máquinas de vácuo específicas. Realmente, a gente junta uma garrafa de oxigênio e a gente só a fazer o processo de vácuo, o que é que vai acontecer? O gás que é inserido na proteína, seja... animal ou vegetal, vai concentrar muito mais os sucos e essencialmente a cor. Realmente eles nisso conseguem ter a cru, mas a quente eles não conseguem ter isso. Se fazem um cocktail de temperatura mais tépido ou algo mais quente, já não vão conseguir fazer isso. E eu consigo fazer isso mesmo trabalhando um produto quente. No entanto, acho que não há realmente não coisas... há nada por descobrir. Hoje em dia, não há por descobrir, desculpa. Aquilo que nós vemos hoje a nível de panorama de bar, okay, é que há muito poucos bares que utilizem estas técnicas, porque alguns deles são instrumentos caros, uma rotobal são 11, 12 mil euros. Okay? Uma máquina de vácuo em condições são 3, 4 mil euros. Okay? E não fazem muita coisa, estamos a falar de uma máquina de vácuo pequena. Sim. No dia que quiseres fazer processos mais industriais com mais quantidade, estamos a falar de máquinas de 7, 8 mil euros. Em 2017, um chefe espanhol, o Aitor, que trabalha na Ásia, a fazer com uma máquina de vácuo a fazer maionese. Só com a máquina de vácuo. Sim, o processo... Máquina de vácuo só para fazer maionese. Fez uma maionese. Concentra. Okay. Impecável. E tu ficas... Juro, não é? a nível controle de custos, a maionese tem que ser boa. Claro. Agora... Não, são coisas muito residuais. Isso não... é assim... São residuais O problema é que em Portugal ainda não existe, se calhar, empresários que apostem no bar a elevar a este patamar. Dou-te um exemplo, se calhar em Portugal, tu duas mãos, e estamos a falar centenas de bares que existem em Portugal que fazem cocktails, mas se calhar com duas mãos eu consigo contar aqui bares que tenham uma simples runner, que é uma coisa que hoje em dia custa 200 euros. Com 200 euros compra um, certo? Certo. A sério? E quantos? Agora, eu por exemplo, quando eu tive a minha em 2000, quando eu comecei a utilizar em 2016,
Eu dou-te um exemplo muito básico, okay? Da diferença de fazer 2 xaropes com cascas de ananás, um por intermédio a quente no fogão ou numa placa, e fiz o mesmo xarope numa dona. Notas assim tantas uma diferença brutal. Brutal. Então se estamos a falar de 200 euros, porquê que achas que os bares não fazem investimento? Não há know-how da equipa, não há interesse? Se calhar a formação, se calhar o interesse, se calhar o facto de acrescer mais carga de trabalho ou mais exigência profissional, se calhar já é tão fácil pegar numa caçarola, meter lá água, o açúcar e as gestes de laranja e está a arder ali. Eu quando penso nisso começo a ponderar, será que aí a culpa é do staff não ter motivação ou do empresário não ter motivação? Às vezes é o misto dos dois. Certo, isso aí então está destinado a dar. Mas isso acontece como também existe nos restaurantes. Claro, também os restaurantes sabem trabalhar e depois há aquele restaurante que também não interessa. Ou seja, eu penso que é um bocadinho um misto dos dois, é o desinteresse também do bartender versus cozinheiro e do restaurante versus bar. Okay? Acho que é um bocadinho um misto dos dois. Há projetos que são destinados a faturar e há projetos que são destinados realmente a ter qualidade e a servir pontos essenciais ou de seguir caminhos que realmente interessam seguir, estás a entender? E há outros que seja o que for que vier. Eu continuo a dizer só um ponto que é eu acho que qualquer empresário que entrasse, seja no ramo da restauração, se fosse no ramo dos bares, que deveria ter uma formação específica para perceber o que é um bar e o que é um restaurante. Mas agora imagina que eu agora gostava muito de levar a conversa para o outro lado, que é como fazer coisas fantásticas a preço top. ou seja as voltas que ele deu. Não, a sério, aquela coisa de normalmente isto tem um custo elevado porque o resultado é top, mas eu consigo aquele resultado top de uma forma muito mais barata. Olha, por exemplo, no meu caso, por exemplo, a infusão mais clean, estamos a falar, ainda há pouco falei, sem no caso da Rona, que é muito importante. Sem oxidação. É um processo de uma Rona que custa 200 euros, ok? Isto a grosso modo, já vi até se calhar mais barato. Enquanto depois também tens outros processos, como a Rotovap, que aí já vais para preços proibitivos, ok? São extremos, que às vezes não okay? compensam. São extremos, mas aí clarifica-te isso. Sim, porque faz o processo de clarificação através da serpentina, existe a destilação automática na finalização, sim. E isso claro que dá uma essência e uma coesão louca. É diferente, mas ainda há pouco eu estava a falar aqui em off de um simples caso que é, por exemplo, entrando um bocadinho mais pela parte molecular, da criação de ares. Não é uma espuma, é um ar. Em que um simples processo de comprares uma máquina própria que há à venda, se pesquisares até na loja dos cozinheiros, que é o site mais com esse tipo de produtos, vês que é uma maquinazinha que custa à volta de 100 euros, talvez. Nesta altura nem sei quanto é que é. Mas eu há 5 anos atrás, quando quis fazer a minha primeira espuma, a primeira vez eu utilizei varinha mágica. Claro. O método mais simples. Lecitina de soja, emulsiona. Varinha mágica, ok? A segunda vez, como para um bar eu queria colocar aquilo sempre a funcionar. Sim, porque tem que ser prático. Tem que ser uma coisa prática, para tu teres à mão e só pegares e colocares em cima do cocktail. E isto foi um estudo que eu fiz na altura. Eu criei mesmo este cocktail e tive a necessidade de o fazer no bar. Não era um cocktail para uma competição, então quis fazer mesmo no bar. Então, como quis fazer no bar, quis fazer algo que me ajudasse a trabalhar, sem atrapalhar o serviço, digamos assim. Então peguei e em vez de comprar uma máquina que custava 100 ou 150 euros na altura, fui comprar uma bomba
uma bomba de aquário com uma pedra de dispersão que me custou 10 euros na loja dos animais. Aquário, meu. E, portanto, consegui resolver o processo. Ou seja, às vezes há coisas aqui que tu, sim, se tu comprares uma coisa, não é? XPTO, sim, é um custo se calhar um bocado elevado, mas há outras formas que tu consegues fazer mais baratas, certo? Utilizando até mesmo para fazer infusões, até mesmo porque não tens os sifões de espuma, porque não fazes uma carga com N2O, claro, e vai concentrar e criar a tensão, a pressão lá dentro que vai libertar os aromas. E a única coisa que tens é um sifão de espuma, que podes fazer uma espuma para um cocktail, podes utilizar aquilo para fazer até mesmo para um cocktail, uma parte sólida, mas também o podes utilizar para fazer infusões em bebidas espirituosas, em vodka, em gin, whatever. Que top! O que adoro, sobretudo, sobre isso também é que há sempre aquele pensamento de que tem que ser prático. Se aparecerem 400 coquetéis numa hora, tem que ser prático também. Existem várias maneiras, por exemplo, falou-se na lecitina de soja. Por exemplo, a lecitina de soja é algo que é mais utilizado a frio, mas, por exemplo, se utilizares algo como o sucro realmente estabiliza a quente, tu podes utilizar o sucro numa experiência mais fria, numa experiência de bar a frio, e ele vai-te aguentar muito mais tempo do que a lecitina de soja. Sim, mas estamos a falar de 3, 4 euros, mais IVA, é algo insignificante. 3, 4 euros mais IVA por unidade ou por unidade. Ok, mas um cocktail por unidade. Não, com aquilo que utilizas são gramas. É expressivo, aquilo gramas. Tá bem. São investimentos que às vezes... Estamos a falar de 1 grama por litro, às vezes nem isso. Okay. 0.5, 0... Ok? São coisas residuais. Há algo, por exemplo, e vou-te dar um exemplo muito concreto, o que às vezes nós podemos utilizar, que há coisas que muita gente, ainda em Portugal, ainda me perguntam muitas vezes sobre isto. Que é, nós podemos fazer cocktails, como eu disse há bocado, parte líquida e parte sólida, com uma espuma. Okay? O que fica uma combinação muito interessante. Mas já é possível fazê-lo a partir de líquidos. Trabalha-se a densidade do produto. Mas essa espuma, muitas vezes, a maior parte das pessoas associa fazer uma espuma com clara de ovo. Okay? É uma das maneiras mais básicas de tu conseguires, mais clássicas de fazer. Obviamente, quando fazes com clara de ovo, tens de ter noção que quando fazes uma espuma, tens entre 24, máximo 48 horas para consumir. Caso contrário, se não utilizas um sifão de 1 litro em que fazes com clara de ovo e fazes 50 coquetéis daqueles para uma noite, que é para gastares a espuma que tu tens que deitar a espuma fora. Mas hoje em dia não, já há uns anos, que eu já utilizo isso, já há uns anos, existe um produto da Sosa, que é pró-espuma a frio e pró-espuma a quente. Okay? Em que é um emulsionante e um estabilizante, tudo no mesmo. E tu podes ter o mesmo líquido, a mesma base, em que tens uma duração... 3, 4 dias, favoravelmente. Mas e uma base albumina? Sim, a base é feita de albumina, para espuma quente e fria. Só que uma é trabalhada com densidades diferentes para aguentar temperaturas e outra para aguentar produtos frios. Portanto, top. Adoro o lado mais criativo, porque assim, a verdade é que nós no mundo dos vinhos, pronto, temos muito que saber, mas depois não temos esse lado criativo. O lado criativo, se calhar, mais é... vocês têm na parte de vinificação. Sim, exatamente na parte de vinificação, mas depois na parte do sommelier, a parte mais criativa é se calhar conseguir ir buscar um casamento de comida e vinho um bocado fora da caixa, claro, que é magnífico. Mas vós é um lado criativo mais visual. Certo. Muito mais visual. Adoro isso, esse lado mais visual. Não, é o processo, é a potencialização de criatividade, mas isso é tudo um ponto de inspiração. Eu acho que a criatividade depende de cada um, depende da iniciativa de cada um, de querer evoluir, de querer procurar, de querer investigar e realmente basear-se e trabalhar essas ideologias que realmente procura no seu processo de estudo, no seu processo de trabalho, de investigação, porque é isso que é importante. Claro. Que depois aplicas isso no teu mundo de trabalho, que organizas perante a tua estratégia de trabalho, porque isso é muito importante, ser viável, ser realizável com facilidade, seja para mim como para ti que não tens tanta experiência.
ou como para ele se vier fazer o meu trabalho, estás a entender? Daí a partilha, existir realmente a comunicação e o trabalho da organização, porque é como a música, tu podes saber as 7 notas musicais, se não as souberes colocar onde elas devem estar, tu não vais saber fazer música. Na cozinha é a mesma coisa, um cozinheiro ou um líder ou um chefe é como se fosse um maestro. Se não souber organizar a potencialização de cada funcionário, nunca vai conseguir ter um trabalho em equipa, porque assim, tu numa cozinha ou no meu lado principal, tu vais ter boas pessoas que vão ser fantásticas a executar, mas não vão ser tão boas a pensar. Como vais ter pessoas a pensar que não vão ser tão bem realizadas a executar, estás a entender? E nós, líderes, é que devemos realmente olhar e saber procurar a informação de cada pessoa que temos ao nosso lado e trabalhar esse lado de cada um, estás a entender? Aproveitar a maior potencialização de cada um para realmente ter um trabalho em equipa que se destaque, que se evidencia. E depois, com o tempo, trabalhar as lacunas que cada um tem para eles realmente crescerem ao nosso lado. E acho isso fundamental. Tu achas que pensarias de forma diferente, que já para começar isto é uma dica, quando é que abrimos os nossos passos juntos? Ora bem, isso foi um tema de conversa. Não, espera aí, que a pergunta vai a meio. Isto é só a dica de quando é que abrimos os passos juntos. Tu pensas que quando fores proprietário do teu espaço, como é que achas que o teu mindset e a tua mentalidade vai mudar? Isso é um tema e é um assunto que realmente tenho pensado bastante nos últimos tempos, porque assim, cada vez acredito mais que eu posso ser bom a executar, posso ser bom a gerir e a liderar, mas acho que nunca vou ser bom a ter negócio ou a gerir, estás a entender? Não sei, porque eu tenho uma perspectiva de investimento muito grande e muito ambiciosa, porque penso de uma maneira, eu peço e exijo e tento ter as coisas, mas não me sai do meu bolso, estás a entender? E um empresário não olha ao lado de evolução, mas também tem que olhar ao lado de sustentabilidade no negócio. E isso é muito importante, estás a entender? Por isso é que eu ultimamente tenho refletido, ou se calhar é algo que tenho que trabalhar, que vou ser sempre bom cozinheiro, mas nunca vou ser bom proprietário ou bom gestor financeiro. Porque tenho sempre uma margem de querer evoluir, de querer crescer, estás a entender? Mas assim, acabaram de mostrar capacidades muito boas de fazer uma coisa top, mas, olha, de uma forma mais humilde. Olha uma coisa. Qual é o medo de... Eu penso que o principal ponto que eu acho que se deve focar aqui é... O primeiro ponto é aonde é que nós queremos ir. Qual é o objetivo? Qual é o objetivo? Okay? Certo. Acho que é o ponto fundamental. Claro, ser 50 best ou ser estrelas Michelin já requer Acho que começa logo por aí. Claro, okay? Claro. Se tu queres... depende do patamar onde tu quiseres estar. Se tu quiseres estar num determinado patamar, tu aí forçosamente tens que investir. Okay? E não investir muitas vezes não é só em máquinas. Certo. Claro. Recursos humanos, okay? marketing, tudo. Okay? Portanto, às vezes depende até onde é que tu queres ir. E se estás até mesmo tu próprio predisposto a trabalhar em função desse objetivo. Quanto maior é o patamar, muito mais tens que trabalhar. Muito mais tens que te dedicar. Claro. Então, acho que também é um bocadinho por aí. Okay? É perceberes onde é que eu quero estar. O que é que eu quero fazer. Qual é a minha posição de conforto. Não confortável, que não te fiques confortável, mas onde achas que consegues trabalhar dentro das tuas capacidades, dentro do teu budget. Então vou reformular. Se tivesses que abrir alguma coisa para a semana, o que é que seria e o que é que terias que mudar no teu mindset para poder fazer com que esse objetivo fosse... Eu acho que um dia, se realmente investir em algo meu, eu vou começar baixinho. Baixinho? Calmo.
Porque assim... Vais molhar o pé para ver como é que é. Um ticket médio de 50 euros que não seja 13. Eu acho que há uma coisa muito importante. Para podermos ir lá. Tu quando planeias um projeto ou um negócio, tu tens que fazer uma análise do mercado. Tens que olhar a muitas coisas. À região onde estás no litoral, se estás no interior. Mas de certeza espera. que já pensaste nisso, meu. Então Certo, peraí, certo. deixa-me perguntar. O tipo de público-alvo, Se tivesse de escolher entre 3 estrelas de Michelin para outro, ou o teu próprio negócio, seja qual for o teu próprio negócio, qual é que preferias? Eu vou-te dar o meu ponto de partida para realmente ser bem sucedido na gastronomia é tu não olhares só a um prémio. Os prémios são pontos acrescidos que surgem ao longo do teu desenrolar profissional. Tu tens que olhar realmente a quem realmente te entra pela porta dentro, é o cliente. E realmente o que me preocupa dentro de um restaurante ou dentro da minha cozinha, seja em Guimarães ou seja nas minhas consultorias, é eu saber que o cliente veio, gostou e vai voltar. Porque quanto mais vezes ele voltar, mais capacidades eu vou ter no futuro poder investir. Porque ele entra-me, deixa dinheiro, dá margem de continuação ao projeto, dá sustentabilidade ao projeto e o projeto gradualmente vai crescendo. E isto, atenção, que isto não depende só de uma boa cozinha que trabalhe bons produtos e de um bar que trabalhe bons produtos e que faça bons coquetéis. Isto depende de um todo, mesmo incluindo toda a equipa que trabalha. Okay? Toda a equipa que trabalha. Tu vais aí ao mundo... Há um tema muito importante que hoje em dia já se começa a dar mais ênfase e mais importância a isso, e nós em Portugal especificamente até somos muito bons a trabalhar, que é o tema hospitalidade. Sim, isso é verdade. E esse ponto é o ponto, se calhar, fundamental, em que tu vês hoje em dia restaurantes que nem sequer são muito conhecidos, que não têm um menu de degustação de 10 pratos, nem Mas o amor sente-se na porta. Mas se calhar tu entras na porta e a maneira como tu és recebido, a maneira como falam para ti, a maneira como te explicam as coisas, faz com que tu queiras voltar lá outra vez. Portanto, isso também é muito importante. O sabor é muito importante antes de pensares no que quiseres a nível de prémios. Quem te faz a casa é um cliente, não é um mesa marcada, não é um guia Michelin, não é um guia Repsol, não é nada disso. É um cliente, é para quem tu realmente trabalhas e para quem realmente faz o negócio crescer. Isso é muito importante. Eu por acaso senti isto aqui, não é uma coisa... Comecei com um conceito, na altura vim para cá um bocadinho quase chateado porque os wine bars no Porto, a maioria deles não eram bem wine bars e que um wine bar devia ter muito vinho a copo. Comecei com 27 vinhos a copo, tinha 9 espumantes a copo, passado uma semana percebi, espera aí, não pode ser. Toca a trocar, depois comecei a perceber, esta rua não é a melhor rua do mundo, tenho que ir buscar o cliente à net. Passei de estar aberto com tapas que tu chegaste a bicar, é verdade. Ele chegou Eu entrei aqui e ainda não havia metade deste panorama. Não havia metade disto, aqui. É verdade, estava tudo partido. Nem a cadeira amarela. Nem a cadeira amarela. Estava tudo partido e Elson, preciso da tua opinião. Isto são tapas da minha mãe. Qual é o toque, aquele toque um bocadinho mais qual chique, é aquele produto referenciado que te vai ligar ao vinho? Que te vai ligar, isso onde tudo, é que tu vais destacar todas, os sabores? Onde é que tu podes criar complexidade para perceber se este vinho liga bem ou não com o que tu estás a apresentar a nível de comida? Ele veio cá e eu depois comecei com isso tudo e passado uma semana foi logo, esquece. Estas moelas vou ter que comê-las eu. Isto não há hipótese. E olha, uma, duas vezes. E mudei para conceito online que explodiu desde então, graças a Deus. E comi moelas para aí 2 meses. Estive a comer moelas e alheira para aí 2 meses. Pegando naquilo que estavas a falar, e de certeza que o Edson vai concordar, que é até a escolha do produto. Muitas vezes pode determinar aquilo que tu queres como casa, claro, ou não. Okay? Eu dou-te um exemplo. Determina muito o cliente que traz, é verdade. Dou-te um exemplo. Num produto que ele há bocado falou, que em França é batido, se calhar nos restaurantes onde ele passou, que é a trufa. Jesus. Agora imagina o que era
imagina o que é um bar de coquetéis, falando um bocadinho para mim, fazer coquetéis, ou 1, ou 2, ou 3 coquetéis no menu com trufa. Sabes o que é que vai acontecer? Aqui no Porto. Não vai ninguém. 5%, Pois, claro, 5% dos teus clientes É capaz de se calhar experimentar. bom, porque é aquele produto mesmo muito intenso. E muito específico. Ok? Muito específico. Claro. Ou gostas Certo, ou não gostas. mas também é Percebes? assim, também Pouca depende gente, pois, como, claro. como se trabalha, porque é assim, vocês têm uma versatilidade, vocês podem intensificar ou diminuir Sim. o power das coisas. Sim. É como vocês juntarem uma clara de ovo a uma bebida alcoólica, vai amaciar o teor de álcool. Mas isso de também tu álcool. podes fazer na cozinha. Certo, mas isso é coeso, por isso esse lema de realmente da expressividade do produto ser grande ou mais pequena, se calhar agora é a mentalidade do público em estar disposto a pagar Exato. o valor que tu realmente tens que colocar para ter o produto na tua casa. E se estão preparados para Certo, para abrir a complexidade de sabores. Compreender a porque complexidade de custa. sabor. Exatamente. É Exatamente. tudo um bocado interligado. Exatamente. Agora tenho uma pergunta. Estás aí farto de falar, Força, fazer força. perguntas. Mas só antes de fazer pergunta, eu tinha essa situação lá em Eu casa. pensei que hoje era o meu dia. Estou a brincar. Pá, entusiasmo, Não, meu. Eu também esteve ali com os meus pais, às vezes levo um vinho um bocadinho mais top e o meu pai traz o vinho da casa, mas não estão preparados para aquilo. Uma Força. última pergunta, também estamos aqui. Sim, essa e a depois terminar. estou a ficar com Temos que ir fome. jantar. Hoje em dia fala-se, e cada vez mais, infelizmente, no chamado quilómetro zero. Certo. Ou seja, à procura de ingredientes locais. Só perceber Trabalhas o que é muito isso. Trabalhas muito. Sim, Quilómetro zero é basicamente a procura e tens um o trabalhar tens um produtos projeto inserido Locais. no local e procurares realmente à tua volta. Locais. Sim. No bar isso já começa a acontecer, felizmente já começa a acontecer muito. Achas que isso é um ponto que te limita? É um ponto que... Não. Por exemplo, também foi algo que realmente me fez abraçar o projeto. O restaurante onde estou inserido com o chefe António, há alguns anos que é distinguido por um prémio ligado à ecologia a nível do Green Key. E depois ele realmente trabalha esse ponto do quilómetro zero. Cada vez se vê mais pessoas a deixar a cidade e a procurar onde realmente criar negócios na parte no interior, em zonas mais tranquilas, aldeias ou vilas. Por exemplo, eu tenho um fornecedor que também é cliente, entre aspas, que era advogado, deixou o seu estatuto de trabalho para desenvolver um projeto biológico. E desenvolve. Que top. Ok? E cada vez mais começa a acontecer isso. As cooperativas agrícolas estão-se a começar a destacar de uma maneira também muito, muito evidente e realmente a destacar os produtos locais. Mas isso para ti como cozinheiro limita-te? Não. Mais Não. Hoje em dia a complexidade de acessos que o nosso país nos é exposto não está limitado em nada. Eu estou em Aveiro, estou em Monção num instante, estou em qualquer lado do país num instante. Por isso, claro que isso tudo depois vai influenciar no custo que tu tens que apresentar. Claro. Daí tu teres que realmente gerir e trabalhar o quilómetro zero e realmente procurar a essência do produto, da complexidade de sabores que realmente tu consegues obter em algo mais natural, mais equilibrado, mais sazonal, que é realmente importante, também para teres um custo muito mais aceitável, porque trabalhar os produtos fora da época dispara-te o food cost de uma maneira muito, muito grande. Ou seja, é isso que eu adorei. Utiliza-se o produto da época como uma coisa chique e de certa forma foi muito melhor para o food cost. E depois começas a trabalhar o produto local, o produto nacional, que é muito importante. Porque é que nós estamos sempre a comprar fora? Porque é que nós estamos sempre a ir buscar aos outros países? Quando temos tudo e mais alguma coisa. Quando nós podemos trabalhar realmente e ter os nossos alicerces em tudo o que o nosso país nos pode dar. Somos um país riquíssimo. Pois somos. Nós temos mar, nós temos montanha, nós temos zona plana para fruta, nós temos zona plana para legumes, para hortícolas, para tudo.
Agora, há que trabalhar as coisas quando elas realmente nos transparecem e realmente nos são expostas pela natureza. Claro. Tu agora falaste no início, aquilo é engraçado, porque com um colega meu que é bastante empreendedor também, estamos a começar a pensar em agricultura vertical. E pronto, Mais um projeto. não, estamos a pensar em... Não sei até que ponto é que tu consegues... Dormir. Até que ponto é que tu consegues Dormir, ter frutos e ter resultados evidentes para sustentar o negócio. Porque na agricultura vertical, ou assim, faz hidroponia... Eu ainda não estou a perceber... Eu Ou ainda, faz hidroponia. ainda não fomos mesmo... Estamos a pensar, ainda estamos em fase de pesquisa. Aqui a questão é... Isso vai destruir o lado da sazonalidade. Tu podes crescer o que quiseres, quando quiseres, como quiseres, independentemente do tempo, da temperatura, seja o que for. Veja isso como um lado negativo ou positivo? Imagina que pudesses ter o teu... Depende do custo a que isso me vai sair. Claro. Opa, mas é claro, olha, mas agora falaste de uma coisa boa. Porque normalmente, e volta um bocadinho à coisa do empresário, desde que seja um cost efficient, eles dizem sempre sim, traz. Mas imagina tu, como artista, não como olhar para as contas, como artistas que vocês são, se pudessem ter o vosso produto favorito o ano todo, queriam ter? Será que ter? Não, porque isso vais criar uma rotina muito, muito intensa e vai criar um esgotamento do cliente que te pode procurar várias vezes. Por isso é que a maior parte dos restaurantes e bares mudam os seus menus frequentemente. Quando tu procuras um espaço como o que eu estou inserido, tu não procuras uma refeição, procuras uma experiência, procuras uma surpresa, ser surpreendido, criar ali um bichinho que realmente desperta para algo diferente. Fogo, não estava à espera e fogo, falam disto, apresentam como e de repente tem uma complexidade de sabores totalmente diferentes. Porque também é muito importante tu dares alguma curiosidade ou algum ponto de partida para o cliente descobrir, estás a entender? Para realmente ele não ok, é isto. Não. Olha, eu da minha parte... Só quero saber o que é que ele vai fazer a seguir. O que é que vai fazer a seguir? Projetos futuros. Não sei, estou numa fase complicada, numa idade complicada. Abrir negócios juntos. Estou numa fase complicada que estou num ponto muito alto da carreira e num ponto alto de evolução e de crescimento. Ou eu avanço e dou um passo já de desafio. Ou queres curtir ainda a onda? Porque assim, há uma coisa muito importante que eu penso. Eu nunca devo dar os passos mais largos do que eu realmente acho que devo dar. Porque assim, eu sou tão novo e é assim, eu sempre vi uma coisa. Cada vez que cresci, cada patamar que consegui alcançar, cada vez tive mais trabalho, cada vez tive mais exigência e cada vez exigi mais de mim. E o quê? E quê? Se eu dou o passo a seguir, eu vou querer exigir mais de mim. Mas é bom isso, caraças. É bom isso, mas tira-te mais tempo para outras coisas. A vida não é só trabalho. Diz aquele que trabalha 27 ou 24. O que é que acontece? Eu, como sou obstinado, como sou muito exigente com o que faço todos os dias, será que eu vou estar preparado para dar aquele passo? Porque se der esse passo eu vou ainda ser mais exigente, muito mais obstinado. Vou querer ainda mais. Vou querer chegar mais longe a nível de conhecimento, a nível criativo e, acima de tudo, a nível de organização, porque acho que é isso fundamental. Conhecimento, criatividade e organização. Porque tu ganhas o conhecimento, estás em constante evolução a nível de conhecimento. Depois despertas a tua criatividade com as tuas viagens, com a partilha, com o teu interesse em pesquisar, com o teu interesse em ir a outros mundos, as nossas terras, a nossa região, o nosso conhecimento, a nossa cultura gastronómica. Que depois é assim, estás sempre a querer elevar a franquia e depois é assim, tu a partir do momento que cada vez elevas mais, também tu vais ter que compensar um outro lado. Que é, para teres alguém que realmente suporte isso tudo, que é muito importante, os recursos humanos, tens que realmente lhes dar alguma coisa. E o nosso país está preparado para ter um projeto onde eu possa realmente ter uma sustentabilidade equilibrada, para ter pessoas que realmente me acompanhem
não um mês nem 2, porque não quero um negócio para rodar A rotação de staff é o pior do mundo. Ok. É o pior. Quero algo que me realmente crie estabilidade e que realmente me liberte para eu poder crescer a nível de conhecimento, a nível de estudo e a nível de partilha, ok? Se realmente vou ter capacidade de suportar isso tudo. Ou seja, gente, o de Limas Carvalho Almeida está aberto de quinta a domingo só. Olha, da minha parte, eu acho que Obrigado, hoje, especialmente hoje, acho que ficaria aqui, e Horas acho que e ele horas e partilha horas. a mesma ideia, ficava aqui 5 horas no mínimo a falar contigo. Adorei esta conversa, adorei te conhecer, que não nos conhecíamos. Tu já conheces este postal já há uns aninhos. Nós não nos conhecíamos. Curiosamente, quando ele me mandou o teu nome e eu pesquisei e vi que somos amigos no Instagram. Certo. Não sei como, Amigos da mas somos. Desejo-te o maior sucesso, como é óbvio. Obrigado. E que a vida te sorria, como a todos nós. Bom, gente, o fim destas coisas vai ser sempre por Daniel a ser bastante emocionante. Ok? De Limas Carvalho Almeida aberto só de quinta a domingo. Abraço. Obrigado.